volta com um tour de um apartamento de 62 metros quadrados. E ele é um apartamento super compacto, mas que a gente conseguiu aproveitar vários espacinhos. E ele tem muitas cores, é super aconchegante, ele tem bastante coisa artesanal, a cliente adora. E aí eu vou mostrar pra vocês ele todinho. Já começa aqui pelo hall de entrada, que na planta original nós tínhamos uma parede aqui nessa lateral e a gente decidiu tirar essa parede para conseguir aproveitar tanto do lado do hall quanto pro lado da cozinha com esse armário. Então a gente fez aqui um armário de 55 centímetros que, reparem só, a gente criou aqui, além de ter esse espelho orgânico que eu adoro, a gente criou um nicho bem estreitinho, aquele nicho de você chegar, colocar uma chave, o álcool gel. Então a gente tem aqui um nicho prático. Esse nicho tem só 10 centímetros, ó, pequenininho, mas ele serve como um ótimo apoio. Na parte de baixo, a gente fez uma gaveta fake, então essa primeira gaveta, ela não abre para esse lado, ela abre para o lado da cozinha, como essa porta também. Mas embaixo a gente conseguiu aproveitar para uma gaveta do lado de cá. Essa é uma gaveta que serve para chegar, tirar o sapato, ou até mesmo para guardar coisas da cozinha. Então a gente colocou essa gaveta para esse lado, para ter essa intenção aqui de guardar os itens dela quando ela chega. Então a gente conseguiu aproveitar muito mais espaço do que quando a gente tinha uma parede, porque essa parede delimitava esse armário só pro lado da cozinha. E aí eu já vou mostrando para vocês que na entrada você tem a visão da sala, mas logo à direita já tem a cozinha. Então a gente tem o armário que eu comentei, que do outro lado ele tem um nicho, que é muito legal porque a gente consegue esconder todos aqueles utensílios de eletrodomésticos, de cafeteira, de air fryer, tudo que é muito grande, sabe, que fica exposto aqui, a gente consegue esconder aqui dentro. Olha só que legal. E ao mesmo tempo, a gente tem várias gavetas, que é o fundo daquele lado, e a gente tem esse gavetão, que é o primeiro gavetão que a gente fez fake do outro lado. E aqui a gente fez também um gavetão fake. Então esse de baixo, a gente fez ele igualzinho uma gaveta, com a mesma cava, só que ele não abre. Então a gente conseguiu aproveitar muito mais do que tem numa parede. Essa cozinha ela é super pequenininha, mas ela funciona muito bem. Então a entrada dela, aqui a gente tem 70 centímetros. Logo de primeira a gente tem a máquina. E reparem numa coisa que é bem importante. Quando a gente tem máquina e calha úmida, a gente tem uma bancada muito mais larga. Então a gente tem aqui uma bancada de 75 centímetros, para que a gente consiga comportar bem a máquina. Uma cuba grande, então aqui ela consegue lavar a louça e tudo mais, olhando para a área da sala. E aqui a gente não trocou pelo cooktop, porque realmente a gente já tinha aqui o ponto de pia, né? O ponto da cuba, de esgoto e de água. E era muito mais prático a gente manter, e para ela também era mais prático, porque aqui a gente teria o depurador sem ficar na visão. A gente teria o depurador aqui. Então mantivemos aqui então o cooktop, o forno. Esse depurador é diferente do que vocês já viram. Esse aqui é o da Philco Slim. Ele não tem nada em cima. Ó, vou abrir aqui, é um basculante. Não tem nada em cima e ele é um pouquinho maior do que aquele da Fisher. Ele vem um pouquinho mais pra frente, mas ele também é super slim, bem prático. Você também pode fazer ele embutido, mas eu acho que ele funciona muito bem dessa forma. Aqui a gente usou MDF azul secreto e a gente mesclou com cor de rosa, com um tonzinho de rosa do ladrilho hidráulico, que é um ladrilho que eu adoro. Ele é bem rústico, super natural, ele é super artesanal também. E o que nós fizemos aqui? Qual foi a nossa ideia? Nessa parte superior, a gente teria esse canto, que ele é um pouco perdido, né? Então é um canto que ou você tem portas, ou você tem alguma coisa que usa menos. Então a gente optou por colocar um micro-ondas, que ele tem um bom acesso, e ele ao mesmo tempo não atrapalha em nenhum outro lugar da cozinha. Então a gente conseguiu aproveitar. Na lateral fizemos aqui um pouquinho de espaço para vinhos, então os nichinhos, o basculante superior, e aqui na parte de baixo, do lado do fogão, nós temos um porta-temperos e uma lixeira na lateral, para deixar mais prático durante o uso. Aqui, além disso, o que a gente queria muito fazer era criar essa integração de um ambiente para o outro, porém sem ficar totalmente exposto essa parte aqui. Então aqui a gente fez esse biombo que a gente mesclou a cor do azul do MDF com esse vidro canelado que é super bonito, que ele dá uma fechada
nessa lateral. Então a gente fecha um pouquinho aonde a gente vai ter essas coisas como filtro. Aqui a gente também tem aquele detalhe que eu adoro mostrar, né? Então a gente tem a torre de tomadas. Sempre falo pra vocês repararem, porque eu fico repetitiva, mas é só pra vocês repararem que a gente não tem nada, ó. A gente não tem nenhuma tomada no frontão. Então a gente tem aqui a torre de tomadas, que é muito mais fácil pra usar. Porém, se vocês notarem, a gente não tem... Vou até mexer aqui pra vocês verem. Olhem só. Filtro, toda a parte, tanto de ponto do filtro como de tomada, a gente deixou embaixo. Então o filtro, como ele já é grande, ele fica aqui sem nada exposto. É uma coisa que eu gosto de fazer porque fica muito mais, visualmente mais bonito. E também é mais prático, porque a gente não tem aquele buraco grandão na parede aqui. A gente tem tudo lá pra baixo. Na lateral, fizemos aqui, como a gente tem um bom espaço de cuba, nós fizemos aqui uma calha úmida. Essa calha úmida, ela serve... Vou mostrar pra vocês que legal. Ela serve pra você colocar seca-pratos, você pode secar talheres, você pode fazer várias, até mesmo colocar hortinha aqui. Dentro dessa calha úmida, ali dentro ela tem uma saída de esgoto, como de uma cuba normal, então ela tem uma saída separada da cuba. E isso facilita porque você pode colocar água, você pode colocar qualquer item aqui que esteja molhado, que ela vai ter uma saída sozinha de esgoto. E aí olha que lindo que ficou esse acabamento. Na parte de cima a gente colocou uma prateleira para ela colocar muitas plantinhas. Para ficar mais decorativo a gente fez ela bem estreitinha. Ela é apoiada lá acima do micro-ondas e desse lado a gente fez uma serralheria preta para fazer a sustentação dela. Lembrando que aqui, até como vocês podem reparar, a gente não tem forro de gesso, porque é tudo direto na laje. Então a fixação dela tá direto na laje. É a mesma forma que a gente fixa quando a gente tem forro. A diferença é que o forro ele vai dar o acabamento nos pezinhos de ferro, mas a fixação sempre na laje para aguentar e sustentar o que você quiser colocar aqui dentro. Aqui eu acho até legal de falar, eu vou até ver se a gente consegue colocar uma foto do antes. Essa cozinha ela era bem fechada, então a gente tinha aqui uma mureta nessa parte de baixo. Ali a gente tinha, naquela parte onde a gente tem esse biombo, a gente tinha um fechamento também de parede e nessa lateral toda. Então ela era super fechada, a gente conseguiu ampliar bastante a cozinha. E aqui, a hora que você sai da cozinha, mas ao mesmo tempo a gente tem essa integração, a gente tem a mesa de jantar. A gente fez uma mesa com um banco desse lado, né? Como vocês já sabem, eu adoro usar, então é um banco baú. Ó, super prático, ela guarda aqui o aspirador de pó. E a gente mesclou, então aqui a gente decidiu colocar um linho verdinho claro, tudo também colorindo. Então a gente tem ali o azul, a gente tem o verde claro, a gente tem também o rosa. A gente colocou bastante cores, mas são cores que ficaram bem harmônicas juntas. Então aqui a gente colocou a mesa de jantar e fica tudo integrado aqui com a área da cozinha. E olha só que gostoso, a gente tem muito espaço no apartamento. Se vocês já estão reparando no piso, esse daqui é um piso que eu gosto muito de usar, que é um porcelanato. Esse é o Atlantic Ambar, da Decor Tiles. Ele é o mesmo que tem no meu apartamento. Se você não viu, vou deixar aqui embaixo para vocês verem também. E a gente usou aqui a paginação escama de peixe, que dá esse ar assim mais boho, sabe? E aqui a gente colocou um tijolinho nessa parede, é um tijolinho rústico, branquinho, olha que graça que fica. Aqui, o primeiro pedido dela foi: Rafa, eu preciso de muitas prateleiras, porque eu tenho muitos livros. Então a gente criou aqui toda essa prateleira. E a gente não gosta, né, das prateleiras todas retinhas. A gente fez esse jogo das prateleiras, até mesmo para criar um apoio, né? Uma sustentação melhor dessas prateleiras. Elas se apoiam, criamos aqui toda essa parte com as prateleiras. Na parte de baixo, um rack inteiriço. Olha que delícia. Aqui a gente tem esse cantinho, que na verdade ela poderia colocar um puff. Ela acabou colocando aqui o pratinho dos gatos, que ficou uma graça. E olha só, na parte de baixo, a gente tem, como sempre, né? Esse daqui é a palha indiana com a moldura vazada, né? Então a gente pode usar com os moldes lá dentro. Mas aqui nós fizemos 3 portinhas de correr, ó. O que deixa bem prático, para caso ela queira deixar aberto, ou até mesmo usar todos fechados. Olha só. E essa combinação, tanto desse tom de amadeirado, como da palha e do
do tijolinho traz esse borro, sabe, pro apartamento, porque ela gosta de tudo mais artesanal. Vejam quantas plantas, né? Ficou super gostoso. A gente tem muitas plantas aqui, que ficou uma delícia. E dá esse efeito que ela queria realmente de ter um aconchego dentro da casa. Aqui o sofá, que a gente tem uma boa parede de sofá. Ela fez esses 2 quadros que eu achei lindos, né? São quadros que combinam muito com a casa. E também os tons, exatamente os tons que a gente usou, a gente mesclou bastante, né? Então o tom de rosa, verde, com o tom do azul lá da cozinha, fica muito legal. Então a gente conseguiu aproveitar bastante esse espaço. Futuramente ela vai colocar aqui um tapete. Mas olha só, como a gente sempre pensa que mesmo num apartamento menor, a gente tem que ter muita circulação para ficar mais aconchegante e também mais livre, né? Pra gente não precisar ficar se espremendo nos cantinhos. Outro detalhe que eu gosto de falar sobre a iluminação. Aqui na parte de cima, ó, nós colocamos trilhos. Mesmo colocando ar-condicionado, ela queria realmente o ventilador de teto. Então a gente colocou o ventilador de teto com os trilhos e eles podem ser ligados separados. O que eu gosto do trilho? Você tem iluminação focada. Então reparem que não tem nenhuma iluminação voltada para mim. As iluminações estão voltadas para as prateleiras, para o quadro e também no corredor de entrada nós colocamos os spots de sobrepor, que eles dão um efeito de iluminação mais indireta do que os trilhos. E aqui a gente tem uma pequena varandinha super gostosa, que também era um pedido muito importante, de ter uma rede na varanda. Então a gente colocou aqui a rede. E do outro lado da varanda, onde a gente teria a churrasqueira, né, que era uma churrasqueira, ela falou: Rafa, não uso churrasqueira, a gente pode isolar. E o que nós fizemos? Até para se vier futuramente um segundo morador, a gente não isolou. A gente fez um nicho em quartzo e encaixamos aqui. Ele tá fixo e tudo mais, mas depois é só tirar que ela tem a funcionalidade como antes. Então a gente fechou aqui a churrasqueira, ela tem bastante plantinhas, ela colocou aqui para usar como plantinhas, para um apoio. E na lateral a gente usou tanto como um aparador, como era um pedido dela, que ela falou: eu quero trabalhar lá do escritório, mas em alguns dias eu vou querer trabalhar da varanda. Então fizemos aqui uma mesa retrátil, solta, que ela pode virar, tanto usar aqui, como ela pode virar aqui pra vista e trabalhar de qualquer lugar. Além disso, ela pode usar essa mesa lá na sala, ela pode usar como apoio pro sofá, ela pode usar essa mesa como apoio aqui na varanda quando ela receber mais gente, então colocar as cadeiras e colocar a mesa como apoio. A gente fez essa mesa super multifuncional, que ajuda em qualquer momento que ela queira usar. Então a gente fez assim, e ela tem aqui uma cadeirinha. Na parte superior, fizemos o mesmo basculante com esse vidro reflecta. Aliás, aqui é espelhado mesmo, né? Pra ela ter mais espaço. E a parte de cima com a prateleira para ela colocar mais plantinhas. Claro que eu não ia deixar de fora a lavanderia. Essas portas, elas já eram existentes, a gente só envelopou com esse branco, porque ela era transparente. Então a gente não queria que realmente tivesse essa visão da cozinha para lavanderia. A gente só envelopou ela por trás aqui com essa folha branca. E aqui a gente também conseguiu um bom aproveitamento. É uma lavanderia pequena, mas a gente fez aqui uma bancada de apoio com um preto São Gabriel, em granito. Na parte de baixo nós temos aqui armários. Do outro lado, a máquina com uma parte superior para colocar cabides, né? Essa parte aqui que a gente consegue aproveitar bastante. E o armarinho da lateral
para vassouras, escada, todos esses itens que a gente sempre precisa de um lugar para guardar. Então é uma lavanderia compacta, mas que a gente conseguiu aproveitar bastante espaço. Aqui na parte superior, inclusive já era do prédio, tá? Esse encaixe, eu achei super legal. Repare que a gente tem um corte aqui, ó, no forro de gesso, para encaixar o varal. E esse varal a gente só trocou, colocou um novo, né, com roldana. Mas olha só que bacana que fica. Esse varal é super prático. Quando eu falo sobre o varal de aletas, a diferença para esse é que é o seguinte: se eu tô com um varal, esse daqui que eu tenho mais espaço, eu consigo colocar várias roupas ao mesmo tempo. Se eu não tenho esse espaço para conseguir me fazer a circulação e colocar as roupas, o ideal é que a vareta desça uma a uma, assim a gente consegue colocar em cada uma e subir para não atrapalhar na circulação. Mas aqui deu super certo. E além disso, quando a gente sobe, tendo esse recuo lá no forro, ele fica bem alto. Então ele não atrapalha aqui, você consegue usar a lavanderia sem ter nada te incomodando aqui na cabeça. Então essa lavanderia é super prática. Acesso à área íntima, como eu comentei com vocês, a gente tem 2 dormitórios e um banheiro. Na planta original, a gente tinha realmente um banheiro dentro desse quarto da esquerda, mas quando a gente pegou para fazer a reforma, ele já não era mais um banheiro, ele era um closet. Então a gente decidiu manter esse closet, ele estava muito bom e fazia muito mais sentido na situação da cliente, que a gente tem aqui agora um home office com closet e o quarto dela mais aconchegante, sem tantos armários. O banheiro, que faz como lavabo, como o mesmo banheiro para os 2 quartos, a gente fez um banheiro super delicado. Então a gente fez aqui com piso de porcelanato, 80 por 80. E aí, como ele é um banheiro estreitinho, fica legal porque a gente não vê tantas juntas, não vê tantas emendas, né? Então aqui a gente colocou esse revestimento na parede, que é o Beatles. É um que eu adoro, ele parece aquele Metro White que todo mundo gosta. Ele tem esse visotadinho nas pontas, mas ele tem esse rosé mais queimado, que eu acho que fica super legal. A gente colocou esse tipo de espelho na parte de cima, que é um nicho de um lado e do outro lado ele tem aquela situação do espelho. Mas, olha que bacana, a gente pode virar, então você consegue esconder o lugar que você não quer e deixar aparente, né, sua parte de decoração. Colocamos uma iluminação de LED para dar uma boa iluminada, bancada em quartzo. Na parte de baixo a gente usou esse amadeirado para dar um pouco mais de aconchego, ao invés de colocar um cinza e deixar ele muito claro. Então aqui a gente colocou com esse amadeirado. E dentro do box a gente sobe nas paredes com o mesmo revestimento de piso. E no fundo a gente usou um ladrilho hidráulico também com um tomzinho de rosa. Para dar um destaque e ficar um pouco diferente, a gente mesclou esses 3 revestimentos. Aqui, esse é um tipo de box que eu gosto de mostrar, eu acho ele super prático. Tem que ter um pouco de atenção com relação a ele, porque ele não é muito bom para crianças e idosos, pelo seguinte: quando você fecha, se uma pessoa cai lá dentro, a gente não consegue ter uma abertura fácil. Então, ele realmente tem que ter um pouco de cuidado. Mas ele é muito bom porque em vãos menores, como aqui, a gente não tem um vão muito grande. A gente tem uma abertura total. Então, a gente não fica preocupado com relação a ter 3 folhas. 2 folhas, por exemplo, praticamente impossível. E se a gente faz porta de giro, é aquela situação que você entra e tem que se espremer num canto para colocar a porta de volta. Então, aqui é a melhor opção que a gente tem de box. Esse aqui é um box articulado, ou camarão, né? Mas eu acho muito prático e ele funciona super bem quando a gente faz dessa forma. No quarto dela, cliente, a gente fez aqui bem aconchegante, ele não tem tantos armários, muita informação. Na frente da cama nós colocamos um aparador aqui que ela precisava com bastante gavetas menores para colocar bijuteria, joias. Aqui a gente só colocou uma pintura azul, essa pintura aqui é a cor golfinho e bem clean. A gente deixou, esse aqui é um cinza cobalto, a gente deixou tudo bem clean para que ela tenha realmente mais amplitude no quarto. Do outro lado que a gente tem a cama, também a ideia aqui foi realmente deixar tudo muito clean, muito leve. Ela gosta de bastante coisa borro, artesanais, como vocês viram lá na sala, né, que a gente tem bastante elementos mais artesanais. Aqui a gente então fez a cabeceira com palha. E não é a palha indiana, tá? É uma palha um pouco diferente, ela é mais fechadinha. E a gente fez essa moldura pra fixar
essa palha que ficou muito legal aqui e também com a mesa de cabeceira na mesma tonalidade. Então a gente fez uma mesa de cabeceira de um lado e do outro lado ela não queria que tivesse a mesa de cabeceira para ter a opção de colocar um puff ou futuramente colocar uma outra mesa de cabeceira. Então a gente deixou a mesa de cabeceira de um lado só e do outro lado ficou mais móvel. Então aqui ficou bem prático, muito clean. A gente conseguiu aproveitar os elementos que ela gostava para não precisar ter um quarto muito cheio de informação. No segundo quarto, nós fizemos um home office e, como eu comentei, aqui era o antigo closet que a gente manteve. E, na verdade, na planta original era um banheiro. Então, o antigo proprietário transformou em closet e a gente também manteve, estava super bom. Ele é um closet walk-in que a gente consegue entrar, tem bastante espaço. E aí a gente aqui mudou. Antes também tinha um armarião aqui super grande, que deixava o quarto um pouco claustrofóbico, né? Porque a gente tinha muitos armários. Aqui a gente fez um aproveitamento de um home office que ficou muito prático, porque a gente tem as gavetas aqui nessa parte. Aqui, na parte superior, ela tem bastante livros, então a gente também fez essas prateleiras aqui para ela apoiar bastante os livros. A fita de LED que direciona para baixo exatamente para a área de trabalho. E a gente também tem uma iluminação direta também para a área de trabalho, porque fica melhor. Aqui a gente usou uma cortina romana, que é um tipo que eu gosto muito de usar, porque ela tem ela é translúcida, mas ao mesmo tempo ela fecha bem o ambiente. Então, para a área de escritório é super legal. E também deixamos aqui um nicho para futuramente, se ela precisar colocar uma impressora, a gente já deixou com ponto de tomada lá dentro. A gente já deixou tudo bem certinho para que futuramente, se ela precisar de uma impressora, ela tenha esse espaço. Então aqui a gente deixou tudo muito clean também, com bastante espaço de armazenamento para ela. E no fundo a gente colocou esse rosinha, que é muito fofo. Eu vou deixar aqui embaixo o nome da cor, porque normalmente eu não lembro, mas eu deixo aqui na descrição todas as cores, acabamentos, o tom do MDF. Eu sei que vocês sempre gostam de saber, mas dá uma olhadinha na descrição que tem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse tour, que vocês tenham gostado do apartamento, super aconchegante, clean, leve e com muitas cores. É um apartamento que ficou assim muito gostoso. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, compartilha, comenta para acompanhar todos os nossos conteúdos.